Olá, pessoal. Sejam bem-vindos de novo no podcast Veritas Libera, junto com Estúdio Connection Pro aqui em São Domingos de Rana. É um prazer estar aqui com o Jorge, a Miriam. Então, quem não conhece, convido para que entre no site, no Google aí e pesquise, que vale a pena, um estúdio muito bom. E estamos aqui hoje com uma pessoa muito querida, que a gente já conhece há algum tempo, né? Nós do Veritas, que é o Marcos Santos, deputado da Assembleia da República. Seja bem-vindo, então, Marcos. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado aos colegas que estão a trabalhar aqui nos bastidores, que às vezes o pessoal lá em casa não vê, mas são importantes também para que as coisas funcionem de maneira correta. Obrigado, Marcelo. Bom, a gente já estava conversando antes, né, Marcos? A gente estava falando um pouquinho do crescimento do Chega, que saiu de 2019 de uma pessoa que era só André Ventura, 2022, 12, 2024, 50, 2025, 60. Queria que você me falasse um pouquinho como que você, né, Marcos, e como que o Chega está vendo esse crescimento e o que espera e qual que foi a reação, na opinião de vocês, do povo português. Vê isso como uma reação positiva, deixando um pouco o socialismo, esse regime que por muito tempo, por muitas décadas, está dominando aqui o regime político. E como que você vê todo esse crescimento, o Chega? É assim, Marcelo, eu faço parte, estou no Chega desde da sua fundação. Eu participei de vários, nunca fui militante de nenhum outro partido. Eu participei de várias iniciativas no Brasil, no Fora Dilma, em 2016. Em 2018 também participei. Saí daqui com o meu dinheiro e peguei um avião e fui em 2016 ao protesto da Dilma em Copacabana, contra a Dilma. Em 2018, em Copacabana também, aquela ruada que nós fizemos na campanha do Bolsonaro. Por isso sempre estive ligado ali com aquela coisa política e eu pensei, mas eu vivo em Portugal. Eu tenho que lutar por esse país. Minha esposa é portuguesa, meu filho é português. Eu não pretendo sair daqui, não pretendo voltar para o Brasil, então eu tenho que lutar também por esse país. E procurei um partido de direita, conservador, parecido com o movimento Bolsonaro. Mas, na época, o partido assim, mais à direita era o CDS. E aí eu falei com um colega, um aluno que era do CDS. Eu falei, Isso que ano? Isso em 2018. Ah, tá. Logo que eu voltei do Brasil. Logo que eu voltei do Brasil, eu tive lá uma semana. Ainda não tinha o Chega, não. Fundado em 19, né? O Chega, o movimento Chega, na verdade, era dois movimentos. Era o Chega Basta. Até concorremos, a primeira europeia que nós concorremos foi em 2018. Okay. Mas ainda não existia o Partido Chega. O Partido Chega era só um movimento que conseguimos legalizar em 19 de abril, se eu não me engano, 19 de abril de 2019, que o Chega foi constituído, foi reconhecido pelo Tribunal Constitucional como um partido político. Mas antes disso já existia um movimento, inclusive esse movimento se juntou com outro partido e o André concorreu nas europeias de 2018. Não foi eleito, e logo a seguir, em 2019, o Chega foi reconhecido como partido, e em setembro de 2019, em 6 de setembro, se não me engano, de 2019, nós elegemos nosso primeiro deputado, que foi o André Ventura. Vim sempre trabalhei na estrutura interna do partido. Muitas pessoas não sabem o quanto é trabalhoso a estrutura interna do partido para fazer crescer e fazer com que esse movimento chegue até a militância e as pessoas. Então, comecei a trabalhar internamente dentro do partido, fui crescendo dentro do partido. Porto, né? No Porto, sim, no Círculo Eleitoral do Porto. Fui crescendo dentro do partido e acompanhei todo esse crescimento. Em 2022, em 2019. Em 2019, eu era o 10º da lista do Porto. Em 2022, eu já era o 6º. Em 2022, eu era o 6º. Só elegemos 2 deputados. Foi o Diogo e o Rui. Isso. Em 2022, isso. 2024, que foi o ano passado, eu fui o 4º da lista e entrei. Foi o José de Carvalho, foi o 3º? Não. O José de Carvalho foi o 4º, eu fui o 5º. Isso. E esse ano entrei em 5º novamente. O ano passado elegemos 7 deputados e esse ano no Porto elegemos 9 deputados. Por isso eu acompanhei todo esse crescimento
do partido, e é um orgulho muito grande ver que os portugueses estão a virar à direita. É a tendência no mundo. As redes sociais vieram para dar esse boom e tirar a escama dos olhos das pessoas, porque até então nós só tínhamos a comunicação social tradicional nas televisões como referência de informação. Então, todos esses anos, os portugueses, os brasileiros, os americanos, os italianos, os argentinos, os espanhóis eram manipulados pelo sistema tradicional, da mídia tradicional. E esse boom, esse grande crescimento que houve nas redes sociais, da internet e a inclusão das redes sociais, veio mostrar para as pessoas o que realmente é a verdade, como o presidente Bolsonaro do Brasil costuma dizer no Brasil, né, João 832, conhecereis a verdade vos libertará. E as redes sociais ajudou a essa liberdade, nós conhecemos a liberdade, o povo conheceu a liberdade, e a tendência foi e vai continuar a ser, Marcelo, a direita. Foi interessante você tocar nesse assunto, Marcos, porque é uma coisa, inclusive quando a gente estava naquele seminário que a gente fez em Póvoa de Varzim, falando sobre a liberdade, né, das pessoas poderem ter arma, e aqui em Portugal é uma polêmica, né, falar em arma. É verdade. Então, quando a gente, por exemplo, o Olavo de Carvalho, que eu gosto muito de estudar os livros dele, o curso dele de filosofia e tal, ele fala que é isso, a primeira coisa que a esquerda faz é dominar o pensamento uma reengenharia social, apontando que a arma é o motivo dos assassinatos. Ou seja, não é quem mata que é o assassino, mas a arma. Né? Quando é o contrário. E eu lembro muito bem você falando aquilo. Mas eu percebi, não só daquela época, porque aquilo foi em 2024. Sim. Foi no início do ano, foi em março, se não me engano. Que a gente esteve lá com o Rui, com você, com o Zé de Carvalho, com a Maria Helena e tal. Mas o que eu fico percebendo, Marcos, e aí eu queria saber de você, sua percepção também, porque você está aqui há muito tempo, e casado com um português e dentro de um partido, hoje a segunda maior força política de Portugal, você não acha que isso é um sentimento comum de qualquer cidadão de bem no mundo inteiro, de perceber as atrocidades e não ver uma saída e aí desistir, que era o caso da abstenção que tinha aqui em Portugal, que era enorme? Se não me falha a memória, 2022... foram 52% de abstenção e já em 2024 foram 32% ou 33,8%. Ou seja, quando surge uma esperança, as pessoas querem se agarrar na esperança. Você acha que tem alguma coisa a ver? Como que você vê isso? Marcelo, está tudo relacionado. Eu saí do Brasil com 18 anos e já falei em outras entrevistas, e o meu sonho era ser atleta profissional e a referência que eu tinha do crescimento, o país que dava crescimento para o meu desporto, para o desporto que eu praticava, que era o jiu-jitsu e MMA, e a referência que nós temos ali nas Américas, referência de país que deu certo e que é a expressão da liberdade é a América, é os Estados Unidos. Então, eu fui para os Estados Unidos com 18 anos, foi uma fase muito difícil, não falava inglês, não conhecia ninguém, fui adotado. Entretanto, passei por um período muito difícil, até a adaptação, mas conheci realmente o que era a liberdade de expressão, a liberdade... Você morou lá com a liberdade, quase 10 anos na Flórida. Nossa, eu fui lá agora, a última vez foi em 2022, mas eu faço questão de todos os anos. Eu tenho ainda muitos alunos lá, pessoas que representam a minha marca, o meu nome, e a família que me adotou também. O meu pai adotivo já faleceu, mas a minha mãe também, e eu faço questão de todo ano lá visitá-los. E conheci realmente o que é a liberdade. Algumas pessoas, geralmente quem tem medo de arma é quem... cresceu num país socialista, num país o socialismo faz isso. A primeira coisa que eles fazem é tirar a forma do cidadão se defender. Primeira coisa, a dizer que as armas são isso, que as armas são aquilo. Pai, eu não posso te mostrar, mas eu estou aqui agora. Primeira coisa que eu fiz quando eu fui eleito deputado, que nós deputados pertencemos a um órgão de soberania somos isentos. O direito da posse e o porte de arma. Eu nos Estados Unidos já atirava. Eu já nos Estados Unidos já atirava. Nos Estados Unidos, pelo menos na Flórida, cada estado tem as suas leis, né? Mas na Flórida qualquer cidadão pode ter uma arma em casa para se defender. Para ter na rua, para andar na rua, já requer... tem que comprovar a necessidade. Exato. Mas tem em casa todo cidadão, por isso que ninguém lá, dificilmente alguém
invade... assaltado em casa. Exatamente. Ou até mesmo no Tem um quintal, amigo pisar na meu grama. que tem 15 armas dentro de casa, normal, ele normal. coleciona. É normal. E então aqui em Portugal, o ano passado, quando eu fui eleito, a primeira coisa que eu fiz, já era inscrito, já estava no clube de tiro, sou atleta federado de tiro também, gosto também do tiro desportivo, e uni o útil ao agradável, e com responsabilidade, que a arma, a arma de fogo, a única diferença da arma de fogo para pedra ou para uma faca é a quantidade, a rapidez com que você consegue atirar e atingir uma pessoa, o objetivo ou a ameaça. Mas uma pedra é tão perigosa quanto uma arma, uma faca, um soco, ou a língua também, né? A língua também é tão perigosa, às vezes, mais do que uma arma. Eu vi uma frase uma vez na internet que disse que quando Caim matou Abel com uma pedra, Deus não confiscou a pedra. Né? Então, ou seja, não é a arma que é o problema é a pessoa. É a arma na mão da pessoa errada. É a faca na mão da pessoa errada, é a o que pedra na acontece mão da no pessoa Rio de Janeiro, né? Quer dizer, no Brasil inteiro, mas Rio de Janeiro tá um problema muito grave, né? Infelizmente. E ninguém pode subir mais um morro, né? Pois. Porque depois que, se não me engano, foi o Fachin, né? Que ele expediu uma ordem lá para que a polícia não pudesse mais entrar, subir no morro. Pois. Que lá agora é centro de treinamento terrorista, então, né? Então é exatamente isso que o Marcelo disse. Quer saber se um país é livre? Se um país é livre, realmente, se as pessoas têm liberdade, você vai ver se as pessoas têm acesso à arma. Não para andar na rua, mas em casa. Porque a gente sabe que o Estado não é onisciente. Nem onipresente. E nem onipresente, exato. Ou seja, até nós pegarmos no telefone e ligar para o 112, né? Muita coisa já aconteceu. Né? Muita coisa já aconteceu. O 109, né? 190 no Brasil, ou 911 nos Estados Unidos. Muitas coisas já aconteceram. Então, acho que o que significa liberdade é vida. Se você não tiver a vida, você não tem liberdade. Então, as armas são, sim... Eu sei que algumas pessoas, e quando aqui nós tivemos... Portugal, né? ainda tem essa... Resistência. Né? Resistência, porque o países socialistas, a primeira coisa que eles fazem é colocar... Exatamente, dizer que a arma é perigosa, atenção. E a verdade é que eles acabam por desarmar a população de bem. Porque o bandido, ele não respeita a lei. Ele sempre vai ter arma. E a polícia vai atrás. Esse Exato, é outro problema que tem que ver o que acontece nos países, e aqui também não vejo uma coisa muito diferente, que a gente sabe que os bandidos estão armados, o que já aconteceu, aquela pessoa que matou, acho, se não me engano, foi na barbearia lá no Porto, não foi? Foi um elemento da comunidade cigana, sim. E aí, como fica isso? Né? Como que o Chega vê esse tipo de coisa? Que eu sei que não é contra a comunidade em si, mas as pessoas que são mal intencionadas e que fazem um mal para a população de bem. A verdade é que a lei aqui é muito branda e favorece muito quem comete crimes. Seja de corrupção, que é uma das nossas maiores bandeiras, o combate à corrupção, seja de crimes de homicídio. Para o Marcelo ter uma ideia, nós somos 4 nessa sala. Um exemplo, hipoteticamente, claro que isso nunca vai acontecer, mas se eu der um tiro no Marcelo e matar o Marcelo, eu apanho 25 anos. Mas se nesse mesmo dia, nesse mesmo ato, eu matar mais as outras 2 pessoas que estão aqui na sala, eu apanho os mesmos 25 anos. Se entrarem mais 20 pessoas aqui, eu matar essas 20 pessoas, ou seja, 23 pessoas, eu apanho os mesmos 25 anos. Não há um agravamento da pena. E nós sabemos que esses 25 anos, se o homicida, se o bandido, o assassino, apanhar realmente esses 25 anos, dificilmente ele vai cumprir esses 25 anos em regime fechado. Passam 10 anos, vai ver, não tinha antecedentes criminais, se porta bem na prisão. É obrigação dele se portar bem na prisão. É obrigação. Então, vai juntando essas benéficas e 10 anos, 12 anos, um homicida, uma pessoa que matou 23 pessoas, já está de volta na rua. Isso aqui em Portugal também. Nós defendemos lei perpétua, prisão perpétua. Vários países, nós temos mais ou menos, acho que 35 países aqui na Europa não 35, já não lembro, nós somos 27, mas eu sei que uma grande quantidade de países na Europa são a favor e tem a pena de morte. Inglaterra, temos a França também, na Europa eu não sei. Suíça, e Portugal. Quando nós falamos de prisão perpétua, eles dizem, não, isso é ditadura, isso é
contra os direitos humanos. Já defendendo o lado deles, né? Quem E tá o no direito, poder, né? pois, e os direitos humanos de quem morreu. Sim. Da família. E agora, voltando de novo esse negócio das eleições, né? Como que você acha, então, que o Chega, a partir de agora, vai atuar junto com o novo governo? Porque, na verdade, a dissolução da Assembleia agora, recente, antes das eleições, foi por um motivo de Montenegro. E o Montenegro volta de novo com a AD e está de novo como partido maior. Inclusive, cresceu, né? Eu acho que era 72, alguma coisa, 71. 78, agora 78, foram para 98. 88, 89, mais os dois do CDS, 91, isso. 91. E aí, como que fica agora? Porque a bandeira do Chega é a corrupção. E uma coisa que estava patente naquela altura é que havia algumas suspeitas de... Havia e há, ainda continua suspeitas. O Ministério Público pediu mais esclarecimentos ao primeiro-ministro, mesmo depois de ter sido eleito. Então, estamos à espera e continua. O Partido Chega foi o segundo partido mais votado e passamos a ser oposição, o líder da oposição. Líder da oposição e passamos a ser uma esperança para os portugueses. Caso esse governo não dê certo, nós somos a primeira alternativa. Por isso, as pessoas não podem esperar uma coligação do Chega com a AD, porque nós somos oposição. Ou seja, se nós fizermos uma coligação, se nós fizermos uma coligação nesse momento com a AD, o país deixa de ter oposição. O PS é o terceiro maior partido, o terceiro partido mais votado. Por isso, o que o nosso presidente André Ventura deixou bem explícito é que nós não queremos ser uma pedra de tropeço para o governo, mas também não queremos ser um cartão via verde para o governo pensar que vai durar os 4 anos e pode fazer o que quiser. Não. Nós somos lá. Já nas outras legislaturas nós fizemos a mesma coisa. Tudo que for votado, projetos de resolução, de recomendações, projeto de lei, que não forem apresentados pelo Chega, mas que forem apresentados por outros partidos, mas que seja benéfico para os portugueses, nós votamos a favor. Na última legislatura, nós votamos a favor em propostas, em projetos do PCP, do Bloco de Esquerda. Não é por questões ideológicas. Se o projeto que eles apresentarem for bom para o país, nós não vamos servir de pedra de tropeço. Vai ajudar o país. Exatamente. Então, esse governo da AD não tem um cartão verde nosso, mas nós vamos fiscalizar, como oposição, nós vamos fiscalizar, cobrar, e quando tiver propostas que sejam alinhadas com as nossas propostas, nós votaremos a favor, sem problema nenhum. Mas, de qualquer forma, hoje, só pelo fato, se o AD junta com o PS, eles já são maioria. Provavelmente esse é o entendimento, provavelmente, não maioria absoluta, mas conseguem fazer uma maioria. Provavelmente é esse o entendimento que se espera, que é o Bloco Central. É o que eles sempre fizeram. Sim. Durante esses 51 anos de democracia em Portugal, quando chega o momento que eles sentem que podem perder os tachos, como nós dizemos aqui em Portugal, né? Que podem perder os tachos, podem perder as nomeações, os lugares, ou que põem em causa a soberania desses dois partidos que governaram nos últimos 50 anos, eles se entendem. Portanto, eles que se entendam, e nós, o Chega, como segundo partido mais votado, vai ficar na oposição, fazer uma forte oposição, mas não oposição a tudo e por nada. Nós queremos o poder, mas no tempo certo. Nós não estamos cá para derrubar o governo por nada e chegarmos ao poder. No momento certo. E não é nem o Chega, né, que derruba o governo. Na verdade, eles mesmos se entregam dentro das coisas que eles têm feito. Foi assim, exato, foi assim. O governo caiu por conta da desconfiança que todos os partidos já mostraram que não tinham mais confiança na AD, por conta da falta de esclarecimento do primeiro-ministro, que ao mesmo tempo que era primeiro-ministro, andava a receber dinheiro por fora, avanças, na empresa familiar, uma empresa que era dele, ele passou para a esposa, ou seja, continuou a ser dele na mesma. Anteriormente, nós tivemos o Antônio Costa também, o primeiro-ministro Antônio Costa, o ex-primeiro-ministro Antônio Costa, que foi apanhado dentro do gabinete
do assessor do primeiro-ministro, 75 mil euros, lembro. quase 76 mil euros, de forma duvidosa, que não conseguiu comprovar da onde vinha aquele dinheiro, dentro da casa oficial do primeiro-ministro, no orçamento. Então, a incompetência está no próprio PSD e no PS, que não conseguem governar. Lembrando que o Antônio Costa tinha uma maioria absoluta. Quando esse governo do Antônio Costa caiu em 2022. Caiu em 24. Caiu em 24, isso. Caiu em 24. 23 e as eleições foram em 24. 24 caiu em 23. Maioria absoluta. Como é que você consegue perder um governo de maioria absoluta? Incompetência e a corrupção. Isso e outra coisa, né? A gestão do país, a gente só vê piorar. Igual, por exemplo, uma coisa que eu faço que é muito interessante, Marcos, e depois você faz, que você vai ver como que é fácil entender para que lado as coisas estão indo na macroeconomia e como que esses governantes dos países, o que eles estão querendo fazer. Se você acompanhar, por exemplo, o preço do barril e o preço das ações na Europa e nos Estados Unidos, você já começa a ver a tendência macroeconômica, como que os caras que a gente chama de meta-capitalista, né, os globalistas, o que eles estão pensando. Olha para você ver. O Trump, antes dele assumir, o preço do barril já não estava muito alto, tá? Porque na pandemia chegou a 120 euros. Dólares, 120 dólares o preço do barril. O normal dele, para ele ficar mais ou menos estável, é em torno de 70 euros o barril. Agora, a último dia que eu olhei essa semana, ele estava a 60 dólares o barril. Mas antes do Trump assumir, o combustível ainda estava alto o valor dele. Você percebeu? O combustível ou o petróleo? O combustível de forma geral. O petróleo, o barril já está a 60, mas o combustível estava alto, continuava. Por que o combustível continua alto, sendo que o preço do barril abaixou o valor? Se o preço do barril abaixou pela metade do que estava na pandemia, a gente não deveria de ter, por exemplo, o combustível mais barato nas bombas? Entendeu? Mas qual que é o grande negócio? O grande negócio é que eles estão preocupados não com aquilo que está acontecendo na administração, mas o que eles vão colocar na comunicação social para o povo pensar que eles estão trabalhando. As narrativas. As narrativas. Porque aí eles ficam vendendo uma história que o povo não está acompanhando na vida real. É verdade. E por que a gente não vai lá e fala assim, bom, se o petróleo... Porque você sabe que o combustível manda no preço das coisas também. Sim. A logística, a cadeia de distribuição. Exato. Alimento, transporte, tudo. Tudo. Se abaixa o preço, o combustível também abaixa. E se o transporte está mais barato, a logística de envio de alimento está mais baixa, o alimento também vai baratear. Né? Então, vocês têm alguma coisa relacionada com isso? Essa ideia de buscar na administração justificativas, explicações, por que a gente ainda continua com esses preços tão altos aqui em Portugal? Assim, nós defendemos o mercado livre, né? O mercado livre, mas sabe, Marcelo, que Portugal é como se fosse o Portugal, Espanha, França, é como se fosse um Estado. E somos, né, um Estado membro da União Europeia. Ou seja, quem manda, na verdade, é a União Europeia. Quem manda, na verdade, é a União Europeia. Como se Portugal fosse o Rio de Janeiro, a Espanha fosse São Paulo. Então, são os burocratas de Bruxelas, né, que nós costumamos dizer. E nós passamos a ser uns cavalinhos. Ou seja, eles regulam, eles decidem e os membros têm que aceitar, ou não aceitam, ou saem fora da... Ou sofrem sanções. Sim, ou sofrem sanções. Então, como a imigração, nós somos obrigados a receber X número de imigrantes. E a União Europeia até financia com o dinheiro dos impostos dos europeus, mas existem coisas que são impostas pela União Europeia e o preço do mercado, o controle, tudo vem de Bruxelas. Ou seja, o ministro das Finanças aqui, na verdade, gere o dinheiro que vem. Não consegue ter muita autonomia para se impor diante do mercado e dizer, olha, isso está mal, o preço do petróleo abaixou, porque o combustível não abaixa. Não conseguimos. Não tem essa soberania. Não. Então, está todo mundo lixado já aqui. Mais ou menos, é isso.
E a ideia do Chega também, você acha que ter gente lá no Parlamento Por isso Europeu vai por isso é resolver? a nossa preocupação e temos que crescer, queremos crescer mais. Nesse momento nós temos 2 deputados, eurodeputados, pertencemos O Antônio Tanger e o outro. e o... Não é Miguel, esqueci o nome do outro colega. Eu também esqueci, eu sabia o nome dele. Pertencemos à família Patriota, que é a Patriotas. família que mais ideologicamente está mais próxima do Chega. E nós tentamos fazer essa união dentro da União Europeia para conseguir aprovarmos mais projetos e conseguirmos mudar, porque, na verdade, o coração da Europa está lá e é eles que conseguem controlar e nós aqui não podemos fazer muita coisa. Podemos falar. Mas não tem nenhum tipo de proposta do Chega, ou até mesmo, no caso, aí você está falando dos Patriotas, que aí quem criou os Patriotas, se não me engano, foi o Vox, né? Na Espanha, a nível europeu... Que a presidência é deles, a nível europeu... O Antônio é o vice-presidente. O Antônio é vice-presidente. A nível europeu... é o Thiago, lembrei agora. O Thiago, esqueci agora o último nome, o nosso segundo eurodeputado. A nível de projeto europeu, é mais com o Tanger. Mas eu acredito, sim, que a nossa família de direita, patriotas, deva ter algum projeto que vá de encontro a questionar ou a tentar mudar. Mas, na verdade, isso também nem vem da Europa. Isso já vem lá dos Estados Unidos, Arábia Saudita, né, os grandes. Eles é que... Olha, vamos começar a vender agora, porque tudo é especulação. Na verdade, né, tudo mas eu digo assim, o meu ponto aqui, tudo bem, o petróleo vai ter variação de preço, é a demanda e a oferta. Mas porque aqui, exato, não há uma redução quando o preço do barril do petróleo é baixo, igual, por exemplo, agora os Estados Unidos vai ser autossuficiente. O Trump já colocou uma ordem executiva lá falando agora, vamos fazer o fracking, né, que você morou lá há muito tempo, você deve conhecer, né? Então, e nos Estados Unidos era exatamente assim. Às vezes eu chegava na bomba numa semana, o combustível na época era 87 cents. Chegava na outra semana, já estava 70 e pouco. Na outra semana, 90. E era o galão, não é? Era o galão, que são 3,5 litros. São 3 litros e 600. É para ir, alguma coisa assim. Isso, exatamente. E havia essa variação. E eu nunca tinha visto isso no Brasil, porque no Brasil o preço... é fixo? Fixo ou aumenta. Nunca baixa. Aqui em Portugal há pequenas variações. Há uma pequena variação, tanto que você vê Não, sempre... eu tô vendo agora. Mas é pouquíssimo. Não, abaixou bastante. 3 cêntimos, não, cêntimo abaixou. e meio. O que eu faço? Como curioso que eu sou, a gente tem a revista, você já participou da nossa entrevista, a revista Veritas Libera. O que eu faço? Sempre que eu passo na frente dos postos de gasolina, eu bato uma foto para deixar um registro no tempo temporal, entendeu? E depois, na semana seguinte, eu vou comparando, eu passo 1 mês, 2 e tal, e quando eu vejo assim, o preço... Sim, eu vou batendo, e ao longo dos anos eu fiz isso. Na pandemia eu fiz isso, depois da pandemia, recentemente eu fiz de novo. E qual a variação que eu percebi? Na pandemia, que era aqui em Lisboa, o preço do combustível variava ali entre 1,5 e 1,15, né? Eu não lembro agora se era deve ser a gasolina, não era o gasóleo, não. A gasolina era em torno disso. E depois, na pandemia, ele foi para 2,8, 2,10, 2,15. O litro, não é o galão. Sim, o litro. Exato. E aí, quando... essa semana, por exemplo, eu estou prestando atenção de novo, estou prestes a tirar as fotos de novo. Já está em alguns postos de gasolina, estão em 73 e tal. Há uma variação do preço. Caiu. Mas eu percebi que a queda veio porque até 3 meses, 4 meses atrás, ela estava se mantendo em 2,5, 2,10. Quando o Trump assumiu, que começou as tarifas, eles começaram a prestar atenção. Peraí, ele vai virar autoprodutor, né? Independente, né? Não vai precisar de depender de petróleo externo, né? Ou do Canadá, ou da Rússia, ou da Arábia Saudita e tal. Venezuela acho que já não. Não, ele fez a Venezuela, tinha feito um acordo com o Biden. Tinha feito, agora eu não lembro o que foi, mas fez assim. E aí, o que acontece? O cenário macroeconômico peraí, se a gente não começar a baixar o preço do petróleo, o Trump vai abaixar tudo, a gente não vai vender mais para ele, então vamos começar a vender também para os Estados Unidos para ele não parar de comprar da gente, que ele é um grande comprador. Pois.
e a gente começa a baixar os nossos preços, senão ele não compra e só a gente vende internamente e a gente já não consegue circular o mesmo dinheiro que a gente tinha Isso é antes. política, também isso é política. Política econômica. Foi o que ele fez, as tarifas. Né? Tudo bem, você está me tarifando muito e eu não tarifo nada. Então agora vão ser na mesma medida. Você quer 50, eu também o pessoal estava mal habituado, porque os Estados Unidos estavam sempre atrás, sempre no prejuízo. Sempre. Como não é o nosso material, como é que é? A NATO, como a NATO. Né? Os países, podemos falar de Portugal especialmente, que nunca conseguiu cumprir os 2% que é estipulado do PIB para a defesa. E os Estados Unidos, a Europa, desde sempre foi subsídio dependente, desde dos Estados Unidos. Do acordo da Aliança Atlântica, foi dependente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos disse, agora não. O Trump disse, agora peraí. Vocês estão fazendo agora, guerra com o dinheiro da gente. Exatamente. Então, agora, eu, como presidente, sou contra a guerra. Exato. Então, agora, peraí. Então, agora todo mundo vai pagar os 2%, ou até 3%. Tira o dinheiro do bolso de vocês, né? E tá certo? É lógico, Você vai pegar o dinheiro que você ganha do seu salário, você vai sustentar uma família que está fazendo tudo errado. Exato. Você fala, não, você está gastando o seu dinheiro erradamente, então o problema é seu, o problema não é meu. Posso te ajudar com coisa que vai te ajudar a crescer e ser independente. E como a Europa, nesse momento, os grandes líderes da Europa ainda principalmente em Bruxelas, ainda são esquerdistas, começaram junto com a mídia, começaram a detonar o Trump, mas o que o Trump tem feito a nível das sanções, qualquer pessoa faria sendo um patriota, você que ama o seu país e dá valor aos impostos dos contribuintes do seu país, você vai valorizar. Os Estados Unidos perdia milhares de euros, de dólares. Milhões. Milhões. A financiar a defesa da Europa. Portanto, teve uma coisa que você falou aí, outra coisa, né? Porque são tantas coisas que a gente tem que falar que se a gente fosse falar tudo, a gente ia ficar aqui a noite inteira. É verdade. Mas uma coisa interessante que você comentou no meio da fala que você estava comentando a respeito da União Europeia, soberania e tudo, aí que você falou que a União Europeia manda dinheiro para os países para poder subsídio para imigrante. Só que a gente viu... Para receber os imigrantes, sim. Inclusive, o Chega denuncia muito que lá na Índia tinha a placa lá, consiga seu passaporte português. Né? É verdade. A pessoa já chega aqui com a documentação e ganhando subsídio. É verdade. Né? Como que você está vendo? Principalmente porque você não é português, nascido em Portugal, você é brasileiro como eu. Exato. Apesar de que nós dois somos portugueses, cidadão português, mas não nascido em Portugal. Exato. Como que você vê a questão da imigração? Marcelo, a questão da imigração é simples. Eu estive no debate agora na campanha para as legislativas e debati contra o Bloco de Esquerda e outros partidos de esquerda. A AD também estava lá, o representante da AD. E quando nós falamos sobre migração, é simples. E eu perguntei para os deputados que estavam representando os partidos de esquerda e do centro-esquerda, que é o PSD, se eles tinham janelas e portas em casa. E eles disseram que sim. Eu falei, pronto. Então isso é para quê? A janela e a porta é para quê? É só para o frio? É só para não entrar frio? Não entrar nenhum inseto? Ou é para não entrar quem também, ser humanos, pessoas que não desejáveis, não bem-vindas? E eles ficaram calados porque eles entenderam. Eu falei, exatamente. Então, a nossa casa é a extensão o nosso país é a extensão da nossa casa. Ou seja, o que eu quero, o controle que eu quero dentro da minha casa, eu também tenho que ter no meu país. É simples. Eu vivi nos Estados Unidos muitos anos e o imigrante ele tem que ir para trabalhar. Sim. A não ser que ele seja reformado ou ganhou milhões. Fora isso, o imigrante em outro país, você tem que trabalhar. Sim. Tem que trabalhar. Nos Estados Unidos, eu fui para lá muito novo. E eu lembro, Marcelo, que eu aprendi nos Estados Unidos, e até hoje eu faço isso, eu tomo medicação para não ficar doente. Nos Estados Unidos, de manhã, eu tomava um monte de cápsula. Suplemento. Suplemento, para não ficar doente, para aumentar a imunidade, né? Para não ficar doente. Aqui até hoje eu tomo vitamina C, vitamina D, mesmo sendo negão, tomo vitamina D, porque eu não apanhei muito sol como apanhava no Brasil. Então, tem que ter todo o cuidado. Você não é negão, você é neguinho. Negão é o Hélio. É verdade. A minha mãe era bem escura, mas meu pai era branco do olho verde. Você é então, moreno, você é moreno. Então, o imigrante, ele não tem que ser... Ninguém quer um peso a mais para o seu país. Se um português for para o Brasil e viver de subsídio e não trabalhar, ele não vai ser bem-vindo no Brasil.
Eu vi há pouco tempo atrás, agora, nas fronteiras, os estados ali que fazem fronteira com a Venezuela, muitos venezuelanos a fugir da miséria, do socialismo, do comunismo que se vive na Venezuela, eles chegam ali no Brasil e parece que o Lula está distribuindo Bolsa Família para os venezuelanos. Então, muitos brasileiros estão incomodados com isso, porque essas pessoas nunca contribuíram e estão recebendo o Bolsa Família. Ou seja, Portugal não é diferente. Portugal é a mesma coisa. Uma coisa é o subsídio de desemprego. O subsídio de desemprego. Porque você trabalhou e contribuiu. Exatamente. Outra coisa é o RSI, que é o Rendimento Social de Iniciação. Rendimento de Iniciação. Outra coisa é o RSI. Marcelo, para quem as pessoas pensam que o Chega é contra o rendimento social de inserção. Mas, na verdade, nós não somos contra. Nós somos contra o recebimento indevido. Porque, para quem realmente precisa, imagina se eu tivesse, ou se nós conhecêssemos alguém que tem um filho deficiente, com problema, e precisa de cuidado 24 horas por dia. Ou seja, eu não posso trabalhar. Ou eu, ou a minha esposa, essa pessoa não vai poder trabalhar. Temos que ter essa pessoa tem que ter um rendimento para conseguir pagar os custos, para conseguir sobreviver, nem viver, sobreviver. Então, o rendimento social de inserção é para isso. Ou para um idoso, mas, infelizmente, tem sido mal distribuído. E o rendimento social de inserção, para quem realmente precisa, é pouco, Marcelo. É pouquíssimo. Agora, o que nós debatemos é que muita gente saudável que pode trabalhar não quer trabalhar porque recebe esse apoio. Depois junta esse apoio com mais o abono, se tiver filhos, também recebe aquele apoio, o subsídio, né, por cada filho. Então tem muita gente que vive disso ou ganha esse subsídio do Estado e depois vai trabalhar no mercado paralelo, vai trabalhar sem contrato. Sem pagar imposto. Sem pagar imposto, ou seja... pessoas com capital para trabalhar, pessoas com saúde para trabalhar. Saúde, inteligente, tudo. Então, se nós já achamos errado que portugueses que têm condições de trabalhar não trabalham, agora imagine imigrante vindo para Portugal e receber subsídios. Então, essa é a nossa guerra. E depois, claro, é a imigração ilegal, porque aqui em Portugal nós temos o problema também do islamismo. Não só o imigrante de língua portuguesa, os palopes, né? Brasileiros, moçambicanos, angolanos, mas também temos aqueles imigrantes que não têm nada a ver com a nossa cultura. E essa política da União Europeia de fronteiras abertas, nós não sabemos quem está em Portugal. E o brasileiro, quando o brasileiro fala, mas como é que você pode? Você é brasileiro, negão, contra os imigrantes. Não sou contra imigrantes. Sabe por que eu vim para Portugal? Porque Portugal é totalmente diferente do Brasil. E se Portugal começar a ficar como o Brasil, já não serve para mim. Exato. Então, a minha luta é para que Portugal não se transforme no Brasil, numa Venezuela. Então, os próprios brasileiros, os imigrantes que vivem... Quem veio de Angola fugiu da miséria. Quem veio da Venezuela fugiu da miséria. Então, você quer chegar em Portugal e quer viver em bairro de lata, quer viver na miséria como você vivia no seu país? Não dá. Não, e pior do que isso, né, Marcos? Porque tem uma coisa no Brasil que é pior do que viver na miséria, é viver sob o medo. Também, e é isso que traz a imigração descontrolada, e principalmente de países islâmicos. Aumenta. E principalmente de países islâmicos, porque eles não têm a mesma cultura civilizacional que a nossa, a cultura judaico-cristã. E há um choque cultural muito grande, porque eles não... para eles, as mulheres são um objeto. Sim. E eu não estou aqui generalizar, Marcelo, ia dizer que todos os muçulmanos não prestam, não é isso. Mas a cultura em si da religião, se você lê o Corão, que é a Bíblia deles, os ensinamentos é que nós cristãos somos os infiéis, né? Que nós que eles não respeitam somos os impuros. Exato. Eles não respeitam nenhuma Constituição. Para eles a Constituição é a Sharia. Ou seja, para eles a política e religião estão interligadas. Ou seja, eles não fazem de diferença. No país deles não há uma Constituição. A Constituição é o Corão. Então, é a Sharia, né? A lei deles. E esse é a visão deles implantar na Europa. E já existe lugares, cidades em França, Bélgica, que
que aquilo já parece mesmo um país muçulmano. Exatamente. Eu mesmo estive, eu fiz não foi reportagem, uma gravação, um vídeo. O ano passado, não foi esse ano, no início desse ano, em janeiro, eu saí do parlamento, saí do plenário à noite e fui sozinho, Marcelo. Eu gravei o vídeo, tá nas minhas redes sociais. Fui sozinho na Rua do Bem Formoso, que é no Martim Muniz. E gravei lá os homens a caminharem à noite, eu fui à noite, né, a caminharem sem rumo para um lado e para o outro, e consegui gravar também 2 mulheres de burca, mas existem vários tipos de burca, e eu não sei aqui os nomes, tem umas que só tapam o cabelo, tem outras que tapam o rosto aqui, e tem aquelas que é mesmo igual só um ninja. O olho de fora, E eu encontrei 2 senhoras assim, e eu falei, pô, isso não é Portugal, isso parece um estado que está a nascer dentro do estado português. Isso aí já é a falta da liberdade, né? Porque se nós cristãos, a gente acredita que a liberdade ela é dada para todos nós, é uma lei natural, lei de Deus, e se as pessoas nasceram, todas elas com os mesmos direitos, por que a mulher tem menos direito que o homem? Exato, eles tratam a mulher como objeto. Dentro da sua lógica biológica. Sim, né? Então, claro, a mulher claro. Ela vai ter o filho, o homem não tem filho. Exato, né? exato. Que é o outro problema de ideologia de gênero também que está destruindo a nossa cultura. A força, biologicamente, o homem é mais forte que a mulher. Por isso, se um ladrão entrar aqui dentro agora, nós, homens, nós temos o papel fundamental de tentar defender, porque somos mais fortes. Não é porque somos mais inteligentes, não é porque somos melhores. Mas, biologicamente, o homem foi criado para defender a família. Exato. Então, mas hoje em dia, com esse movimento woke... não, para enfraquecer. Tira a arma, os homens agora ficam todos sem testosterona. A mulher veste a calça, o homem veste a saia, né? Aí não tem perigo para nação nenhuma. Qualquer um que quiser invadir Portugal e tomar conta, toma. Esse é o objetivo. Mas ninguém vai invadir Portugal. Não precisa nem de invadir com arma, né? Porque hoje em dia não precisa mais, não precisa de arma. Filhos. Os muçulmanos... Eles vão tendo filhos. Filho. Não, o português quer saber de um cão, quer ter um cão, prefere adotar um cão. Tratam os animais, nada contra animais, eu sempre tive animais, e até pouco tempo o nosso cão lá de casa morreu em dezembro do ano passado, teve conosco 19 anos. Aliás, antes de eu conhecer minha esposa, ela já tinha esse cão, que era o fofinho. Então, sempre amei animais, mas nunca idolatrei animais. As pessoas hoje em dia tratam animais como filho. Não Se você tratar um animal como ser humano, depois o animal vai te tratar como animal. Se você trata o animal como ser humano, ele vai te tratar como animal. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Mas esse apego, por quê? O animal não fala. Né? O animal fala, mas o animal é inofensivo. Sim, a criança também. O adulto bem educado também é inofensivo. Mas essa política da esquerda de menos filhos, mais animais, mais isso, mais aquilo outro. Ou seja, os muçulmanos vêm para cá, enquanto o europeu tem 1, 2 filhos, até porque nós temos também mais... Eu acho que já até muito. Nós temos mais a consciência do quanto a vida é difícil para ter um filho, para ter 2 filhos, não só financeiramente, mas também na educação. Os muçulmanos não. Eles têm uma lei rígida também, 7, né? 8, então 9. eles crescem debaixo daquela cultura, daquela lei, eles não estão nem preocupando se vai ter dificuldade, se não vai ter. Eles acreditam naquilo e vão professando e falando, não, a gente vai popular o mundo e pronto, acabou. É isso. O Olavo de Carvalho ele falava assim, existem 3 ou 4 forças no mundo que são os globalistas, são os metacapitalistas e são os islâmicos. Eles não têm... E é uma coisa que a esquerda, como os muçulmanos, eles têm, é paciência. Eles têm paciência. Mesmo se não for na minha geração, é na próxima. Na outra, não importa. E nós queremos resolver a longo prazo. São muito organizados. São muito organizados e pacientes. E agora, voltando para essa questão, né? Aproveitando que a gente está falando de filho também, a questão da ideologia de gênero, né? Que a gente vê aqui em Portugal, por exemplo, com a questão daquela matéria que foi aprovada, é uma lei que não é aprovada, que tem na escola, até o Arthur, né, que você conhece lá do Norte, né? Sim. Pai Arthur, com a luta dele contra isso. Das aulas de cidadania, que eles se aproveitaram, tomaram posse das aulas de cidadania para implantar a ideologia de gênero. A ideologia de gênero. O Chega é o único, o CDS também defende essa bandeira, mas o CDS... Hoje em dia não conta para muitos, tem 2 deputados. Mas o Chega
sempre defendeu a família tradicional. Ao contrário do que as pessoas pensam, e eu faço parte da parte interna do partido, da estrutura, nós temos militantes ciganos, nós temos militantes brasileiros, angolanos, negros, homossexuais. Então, não é questão homofóbica, não é nada disso. A vida pessoal da pessoa, dentro de quatro paredes, a vida dela, ela faz o que ela quiser. Agora, ela não tem que impor como ela pensa. Ela não tem que impor, nós não somos obrigados a engolir aquilo do que um homem pode ser uma menina pode ser um homem, um menino. E o Baby Born agora? O que é aquilo, cara? Falta insanidade total. Nós como cristãos, peço desculpa, nós como cristãos temos que dizer mesmo, Maranata, vem Senhor Jesus, volta Jesus, porque tá difícil. Tá complicado, né? Estamos mesmo nos últimos tempos. 2023, a gente fez um seminário e a gente convidou o Gabriel Mittá. E na fala dele, ele fala sobre isso, porque tem um pensamento do Olavo que ele fala que as pessoas estavam confundindo tanta realidade que já havia uma insanidade geral na população. E aí o Gabriel Mittá, ele usa esse termo da insanidade, né, que está chegando num ponto que como pode uma pessoa... E outras pessoas falam assim... a gente tem que ser politicamente correto, eu não posso chegar lá e em nome do politicamente a verdade. Correto, ficar calado, poxa. Eu não posso falar. Então, assim, uma pessoa que já está com problema mental, porque não tem condição. Poxa. Entendeu? Eu vi um vídeo de uma mulher lá chorando porque ela levou o bebê no hospital, o bebê de borracha, né? Sim, de borracha. Um boneco. É o nenuco, que chamam aqui, o nenuco. Aí levou lá, cara, ela e queria não foi atendimento. Aceita. Porque falou, minha senhora, esse aqui é um boneco, volta para casa, vai lá, deixa o boneco, dá um banhozinho nele lá, mas não tem nada a ver, aqui é o hospital, não é um boneco. Ela voltou, gravou um vídeo chorando, uma pessoa até, assim, aparentemente parecia de uma classe social mais abastada, e dando um escândalo, assim. Aí eu falei assim, lembrei do Gabriel na hora, Gabriel Mittá. É por isso que o ser humano, nós defendemos a liberdade, mas a liberdade sem regras, não é sem limites, mas sem regras, ela vira essa libertinagem que nós vemos. As pessoas não têm limite. Começou a sigla, começou a LGBT, depois a LGBTQI+, depois a LGBT, LGBTQI+, esse mais é o plus. Qualquer coisa, incluindo zoofilia e qualquer outra coisa. Porque, como eles dizem, né, o importante é ser feliz. E isso é a maior mentira, porque... o Klaus Schwab também, que falou na Agenda 2030, né? A gente não vai ter nada e vai ser feliz. Pois. É pão e circo. Exatamente isso. É loucura, Marcelo. Realmente o ser humano, se não houver regras, eu não digo limites, se não houver regras. E voltando a falar da Bíblia, não é à toa que há mais de 2.000 anos, aliás, mais de 2.000, 4.000, 5.000 anos atrás, muito antes de Jesus, Deus deu a Moisés os 10 mandamentos. Até então não havia e as pessoas faziam o que queriam. E esses 10 mandamentos ainda são válidos, que é o que rege a Constituição de qualquer país decente. Né? Nós só sabemos que matar é errado porque a Bíblia diz que matar é errado. Nós só sabemos que roubar é errado porque a Bíblia, então, é referência. Então, o ensinamento feito há anos e anos atrás continua sendo válido mais do que nunca nos dias de hoje, porque Deus, naquela época, viu que o ser humano ia por um caminho sem retorno. Da época de Adão, ele já falou, né? Cuidado lá. Né? Exato. Então, o ser humano continua sem controle. Infelizmente. E mudando um pouco de assunto, mas voltando para a questão do Chega, né? Quais são as estratégias que o Chega tem, estratégia parlamentar, e o que o Chega vê do futuro a partir de agora, né? A eleição agora foi recente, saiu de 50 deputados para 60, e como que o Chega está vendo a estratégia e o futuro? A nossa estratégia, nós temos 3 bandeiras grandes, que é o combate à corrupção, que é um dos cancros que mais tem assolado
os portugueses, e as pessoas pensam que a corrupção ela só retira o dinheiro, só desvia o dinheiro, a verba pública. Não, ela também mata. A corrupção mata porque falta medicamento nos hospitais, mata a reputação de um pai que quer trabalhar, quer fazer mais umas horas extras, mas às vezes não compensa porque ele vai pagar mais impostos do que vai conseguir obter de lucro daquelas horas extras. Ou seja, a corrupção ela tira também a dignidade de quem é burlado, de quem do povo. Então, o combate à corrupção é uma das nossas maiores bandeiras. A saúde também, a imigração também, né? A imigração e a saúde. E um dos principais problemas em Portugal hoje em dia, as fronteiras abertas. O país não estava preparado. Não só hospitais e habitação também. A gente sabe que o problema da escassez de habitação, o país não estava preparado para essa multidão de pessoas que entraram no país, e por isso hoje em dia falta habitações, falta habitação, falta médicos. Isso é um outro problema também, porque os médicos, muitos se formam aqui em Portugal e vão para fora porque são mais remunerados, são melhor remunerados lá fora do que aqui em Portugal. E o desperdício também do dinheiro público, que volta a ser a corrupção, no sistema de saúde. Então, as nossas 3 bandeiras é a imigração, a corrupção, a saúde e o sistema judicial também, que nós falamos há pouco, né? Se você matar várias pessoas, ou uma pessoa, você apanha 25 anos na mesma. Mas, para isso, nós também queremos mudar a Constituição. Isso que eu ia perguntar. Nós queremos também mudar a Constituição. A última revisão, se não me engano, acho que foi em 2020, ou foi em 97 ou 2000... Não vou falar a data porque não lembro bem. Mas e foi uma revisão, não foi uma pequena revisão. Não foi Nós queremos fazer uma mudança porque de 74 de 74 para cá, muitas coisas aconteceram. Crimes novos, e a sociedade mudou, Marcelo, a sociedade mudou. Sim, as coisas são diferentes, né, agora. Por exemplo, nós temos o caso do Sócrates, a falar sobre corrupção. Nós temos o caso do Sócrates, que é suspeito, tem provas e indícios fortes de corrupção, o ex-ministro José Sócrates, e nunca teve os seus bens congelados, nada. O Ricardo Salgado, ou seja... A partir do momento que um membro de um órgão público, um primeiro-ministro, um deputado, um ministro, que haja uma suspeita de corrupção, os bens têm que ser congelados. Ou seja, isso é o mínimo do Estado correto para garantir que não possa não haver o que haver agora com Sócrates. Ele continua a viver aqui em Cascais, na vida boa, a desfrutar. Se um dia for condenado, porque muitos crimes já prescreveram, se um dia for condenado, ele já viveu uma grande vida, a grande é francesa, e os portugueses compensou, e o crime compensou. Crime compensou. E os portugueses, que são aqueles que estão trabalhando para tentar manter o país, para fazer com que o país cresça, né? Porque o objetivo de qualquer um é ver o país prosperar. Exato. E eu, particularmente, não vejo o governo investir em escolas para que tenham um nível de ensino mais alto, fazer com que desburocratize o sistema para que as pessoas tenham oportunidade de empreender e fazer com que o crescimento do país seja mais dinâmico, para que gere mais, circule mais a moeda e as pessoas consigam ganhar mais dinheiro. Então, assim, eu vou dar um pequeno exemplo. Eu queria abrir uma empresa para mim. E aí, quando eu fui ver os impostos, tudo que tinha que pagar, para eu abrir uma empresa, no Brasil você conhece mais ou menos, talvez, né, que aquelas microempresas, você já pode abrir, você não tem custo nenhum. Sim, tem você começa a pagar imposto se você tem receita, né? Você tem imposto se você tem receita. Se você não tem receita, você não paga nada. Aqui em Portugal, a burocracia é tanto que para você abrir a empresa, você paga. E depois que você pagou para você ter aberto a empresa, se você abriu, você tem que ter um funcionário. E esse funcionário é o gerente, e o gerente ganha no mínimo 500 euros por mês. Como que uma empresa que quer abrir para começar a ter receita
já começa tendo que pagar. Isso não é burocratização? Muitas vezes as pessoas, o próprio dono se faz de sócio-gerente, né? Eles chamam de sócio-gerente, mas realmente a desburocratização, foi o que o Marcelo disse, faz com que as pessoas tenham mais, percam o medo primeiro perca o medo de tentar investir, de tentar... Sim. Porque a esquerda defende que é taxar os ricos, taxar os ricos, taxar os ricos. Mas se você taxar só os ricos, o que você vai fazer? Você vai distribuir... Desmotiva o rico também de ter negócio aqui, ele vai fugir do capital desmotiva. E não só a burocratização, mas também um sistema de justiça forte. Ninguém quer investir num país... Ninguém é louco de investir num país... montar uma empresa de milhares de euros ou milhões de dólares num país onde o sistema de justiça não funciona. Se você tem que mandar um funcionário embora ou se há um processo, demore 4, 5, 6 anos. Ou seja, o sistema de justiça... também é um problema. E os impostos, sim. É o problema. Nós somos o país... E o alto nível de impostos aqui em Portugal. Nós somos um dos países da Europa com a maior carga tributária. Ou seja, isso faz com que muitos portugueses prefiram investir fora. Ou investem fora ou não investem. E as pessoas acabam o quê? Você nunca vai... Se você trabalhar para os outros, você nunca vai ser rico. Dificilmente, né? A não ser que seja jogador de futebol, né? Ou algo assim extraordinário. Então, a desburocratização, nós defendemos isso, e baixar os impostos. Nesse momento, nós temos um IRC elevadíssimo, nós temos o IVA também elevadíssimo, ou seja, chega no final, né? Chega no final do mês, se você for empresário, você tem que garantir o ordenado dos seus funcionários, mas você não sabe o que vai sobrar para você, ou se vai sobrar alguma coisa para você. E depois você sobrar, ainda tem os 28. Ainda tem e se você demitir ele, você ainda tem que pagar um monte de impostos, um monte de subsídio, acaba que desmotiva as pessoas. E isso é uma forma de fazer com que as pequenas empresas, elas não cresçam e muitas vezes deixam de abrir oportunidade. Por isso que eu acho também que tem muita imigração, por isso que sai muito português aqui e vai para outro lugar, né? Mas, não só para empreender lá fora, ou para trabalhar também fugir por de carga conta tributária, de burocracia. Marcelo, na Flórida, trabalha, recebe. Olha, está doente hoje, tem justificativa médica ou não tem? Pronto, não recebe, você ganha por hora. Trabalhou, recebeu. Não trabalha, não recebe. Faltou muito, o patrão escolhe outra pessoa e te fala no outro dia, já não trabalha mais. Olha, trabalhei 2 anos para o Marcelo. A partir de hoje não quero trabalhar mais, ou o Marcelo quer me despedir, olha, cumprimento, foi bom. Pega a minha caixinha, minhas coisas e vou embora, acabou. Por consideração, eles mantêm a pessoa, avisa ali com uma semana, duas, até a mas não há todas essas leis trabalhistas. Não, trabalhista não tem. Pois. Eu morei nos Estados Unidos funciona. 2 anos e meio, Aí sabe? eu pergunto às pessoas assim, olha, tá disposto a abrir mão de todas essas leis trabalhistas que tem no Brasil ou que tem aqui em Portugal? Ai, não. Vem cá, e você aceitaria ser imigrante nos Estados Unidos? Sim. Olha, mas lá não tem essas leis todas. E é por isso que o patrão consegue, não tem essas cargas tributárias todas, é por isso que os patrões conseguem pagar bem. E o Trump fez um negócio interessante agora, para a gente fechar, depois eu vou te pedir as considerações finais. Mas ele fez uma coisa interessante agora, dentre várias coisas, eliminando impostos e tal. Ele tirou o imposto sobre a tip. Isso é importantíssimo. Não motiva a pessoa a trabalhar como prestação de serviço, porque é uma cultura americana de ganhar a gorjeta e aquilo ser um rendimento. Eu fui garçom nos Estados Unidos durante dá para tirar 2 ordenados ali, um ordenado. Fácil. Na entendeu? Eu vivia bem. Eu falo com a minha esposa, morava num condomínio, só eu, mas um rapaz que a gente era... Flórida também? Não, eu morei em Massachusetts. Morava em Lowell. Próximo a Boston. Sim. Então, assim, morávamos só nós dois, morávamos num condomínio, uma casa de 2 quartos, um para mim, um para ele. Tinha piscina no condomínio. A gente vivia super bem, era super barato o aluguel. Na época, eu ganhava sem trabalhar muito, porque eu tinha que treinar. Eu fui para lá profissionalizar no triatlon também. Aí fiquei lá um tempo, treinei bastante. Muito bom. E ganhava bem. Né, lavando prato no início, depois virei cozinheiro, depois virei garçom, atendente. E aquela gorjeta que a gente ganhava, aquilo dava mais do que o salário. Extra. É verdade, aquele extra. Entendeu? É verdade.
Eu lembro nos Estados Unidos, eu com 2 semanas de trabalho, eu pagava todas as minhas contas. Eu pagava todas as minhas contas. A renda de casa, o carro, que eu pagava 50 euros por semana, era 200 euros por mês. Eu ganhava muito bem naquela altura. E depois nos Estados Unidos é normal você ter 2 empregos. Ter dois trabalhos. Você só pode tem um trabalhar trabalho, tem um 2 dias, no outro você trabalha 3 ou 4, eu fazia isso também. Por que funciona? Porque todo mundo trabalha. Todo. Eu lembro, Marcelo, só para terminar, eu lembro que o meu primeiro tênis, sapatilha da Nike, tênis, nós chamamos no Brasil, sapatilha da Nike, eu tinha 15 anos, quando a minha mãe conseguiu comprar uma sapatilha da Nike, que era meu sonho, comprou para mim e para minha irmã. E minha mãe comprou num Natal, e foi acabar de pagar no outro Natal, do outro ano. Um ano, parcelou em 12 vezes, que era duas sapatilhas. E eu, nos Estados Unidos, com um dia de trabalho, eu comprava uma sapatilha da Nike. Então, aí é esse paradigma que tem que quebrar da cabeça dos portugueses, porque o que acontece? A esquerda implementou uma ideologia na cabeça de todo mundo que os Estados Unidos, as pessoas que estão lá, são vilões, entendeu? Mas não, você tem que ver quem está governando. Agora, o povo americano e aquilo que foi criado de cultura em termos de administração de empresa, de negócio, de trabalho, de dinheiro, é outra coisa. Desde pequenininho, os menininhos estão indo lá, o pai e a mãe ensinando eles a vender nas limonada. Nas férias, trabalham. Vender limonada na porta da casa deles. Ou vender a roupa que já não usa na porta de casa. Ou os brinquedos antigos, né? Lá no jardim. Como é que é? Yard sale. Yard sale, tá ali vender. E já cresce com essa cultura do trabalho. Se eu colocar o meu filho, que tem 11 anos, para vender alguma coisa na porta da minha casa, olha, CPCJ, já vem CPCJ, um vizinho já denuncia. Exploração infantil. Ensina os meninos a serem vagabundos desde novo. Exatamente. Então, essa cultura de Deus de cedo começar a trabalhar, sem, claro, fugir das obrigações escolar, e os americanos são... Isso é outra coisa que tem nos Estados Unidos, que é os americanos não... se um trabalho normal, você consegue ter uma boa condição de vida, e eles não ligam muito para fazer o curso superior. Né? Chega aos 17 anos, 18 anos, já vão trabalhar, já querem logo trabalhar. Tanto que lá eu lembro que o pessoal chamava de quem tinha curso universitário de smart, né? Oh, he's smart. Porque ele foi para a universidade, foi para a universidade. Depois tem o preço também, que é caríssimo. College, né? Sai da high school, vai para college, depois então, muitos pais ali incentivam os filhos a praticarem desporto, para depois tentar entrar através do desporto, ou o pai tem a coragem de hipotecar a casa para garantir ali um financiamento para que o filho possa... Para a gente poder encerrar, e depois eu vou querer suas considerações finais, mas uma coisa falando disso tudo, que são coisas, você teve experiência lá, você pode trazer isso para o Chega como proposta também para melhorar Portugal. É verdade. Porque uma coisa que eu achei super interessante, primeiro, eu era imigrante, eu não estava com a documentação regularizada, né, para eu poder estudar e tudo, e aí eu comecei a treinar na Universidade de Law, e aí esse rapaz que era meu que a gente alugava a casa junto, que ele também era triatleta, ele já estava morando nos Estados Unidos e me convidou para morar com ele. Roommates, né? Que chamam roommates, né? Ele me convidou para morar com ele e falou assim, a gente divide casa, a gente treina junto, eu já consegui, estou treinando na universidade e tal, aí você vai lá comigo, a piscina, né? Porque a gente não morava no mar, para nadar no mar, morava lá. E lá também faz muito frio, né? Massachusetts. Verdade. E aí, começamos com o diretor da piscina, dando autorização para a gente nadar. Aí conhecemos o diretor do ginásio, deu autorização para a gente poder fazer academia, ginásio lá também, musculação, aquele negócio todo. E aí conhecemos, assim, na sequência, né? Um atrás do outro, quase na mesma semana. Conhecemos também o de track and field, que foi nosso técnico de fazer o planejamento de treinamento todo, né? E depois conhecemos o diretor do ginásio, da universidade como um todo. Aí ele apresentou a gente o delegado da universidade para dar selo. Um incentivo para que você... Só não dar cresce selo, punha no vidro assim na frente. Assim, eu não era nem aluno, eu parava o carro só nas vagas dos atletas da universidade. Muito bom. E aí depois eles viram o empenho da gente, acordava 4 horas da manhã e ia para a casa do diretor do swimming pool e a gente ia nadar. Eu lembro o nome dele até hoje, Andy Cornelli. E nadava com ele 4h30 da manhã, a gente entrava no lago, no fundo da casa dele, e nadava 5, 6 quilômetros. 1 hora e pouco nadando atrás do cara. Ele era um monstro de natação. Não tinha jacaré? Se fosse na Flórida, tinha. Não tinha. Não, lá em cima não tem. E a gente nadando no lago, no fundo da casa dele, cara. E aí o cara falou, pô, mas os caras são empenhados.
estão melhorando e a gente estava progredindo em termos de resultado, eles viraram para mim e falaram assim, uma bolsa de estudo aqui na universidade. Uau! Faz a tradução juramentada dos seus estudos lá no Brasil e traz para cá. Tentei na PUC, lá no Brasil, a fazer meu curso superior depois que eu voltei para o Brasil. Não pode. Seu salário é muito bom. Falei assim, deixa eu te explicar uma coisa. Eu sou filho de família pobre. Poxa. O dinheiro que eu ganho hoje dá para pagar o meu aluguel e sustentar a comida de dentro da minha casa. Ai, não, mas aqui não tem... Cara, fizeram de tudo para eu não ganhar uma bolsa de estudo. E lá nos Estados Unidos, um estrangeiro que não estava regularizado, eles iam me dar a documentação para eu regularizar. Olha a diferença. Me deram bolsa de estudo. Né? Oportunidades. Só voltei porque tive problemas amorosos lá na época. Não é bom falar, senão minha esposa fica brava comigo. Aí fiquei desanimei da vida e falei, volto pro Brasil, não fica aqui. Perdi a universidade. Mas tudo bem. Já estava nos planos de Deus. Ainda bem, né? Estava no plano de Deus. Ainda bem. Mas considerações finais, Marcos. Marcelo, só agradecer mais uma vez pelo convite. Deixar claro aqui depois para o público que possa assistir. Eu sou uma pessoa que vive em Portugal desde 2009. Vim para Portugal também. Eu vim em 2008. Fiquei aqui em Portugal uma semana. Vim lutar um evento lá em cima no Porto. Venci esse evento, essa luta. E no MMA o quê? MMA. Foi MMA. E o ano seguinte, o empresário que promoveu esse evento, ele também gerenciava carreiras também de atletas e convidou para começar o meu projeto aqui na Europa, aqui em Portugal. Então, lutei aqui em Portugal, ganhei 2 cinturões aqui, um europeu e um português, fui campeão nacional de MMA e outro um GP europeu. Conheci a minha esposa em 2011, onde 6 meses depois nós já casamos e fomos ver juntos e casamos, tive meu filho em 2013. Então, eu sou uma pessoa muito grato e amo muito esse país, a oportunidade. Depois eu terminei a minha carreira como atleta, abri o meu ginásio, fechei agora o ano passado quando fui eleito, mas abri meu ginásio, sempre fui empresário, nunca recebi subsídio de nada aqui em Portugal, porque sempre trabalhei e já vinha da cultura da América, e no Brasil também, com 12 anos eu já trabalhava, estudava de manhã e à tarde ia trabalhar numa oficina, fazia 2 horinhas ali, trabalhava 2 horinhas, ganhava R$30 na época, eu lembro, até hoje, era pequenininho, era cruzeiro, sei lá, alguma coisa assim. E sou muito grato por esse país. Não sou político, tenho aprendido muito esses anos a vida partidária e agora, esse último ano, a vida parlamentar, que é totalmente diferente da vida partidária. E sou um braço não armado, mas um braço no Chega, na tentativa de ajudar esse país como forma de gratidão e que o meu filho também, tem um filho português, e meu filho não tenha que passar o que eu passei para conseguir ser feliz ou conseguir ter sucesso na sua vida profissional. Eu tive que ir para um país, depois tive que ir para outro país, a minha luta é essa, para que meu filho possa crescer no país que ele nasceu e ele possa ter essas oportunidades, não só ele, mas as outras crianças das outras gerações, da geração dele. Portanto, essa é a minha luta. Não sou técnico, a minha formação é em artes marciais, sou doutor, não sou doutor, sou mestre, né, em artes marciais, mas tenho muita força de vontade. Então, a minha força de vontade é essa, e os portugueses, mais uma vez, me deram a oportunidade, através do Partido Chega, de renovar o meu mandato e lutar contra a esquerda, lutar contra a ideologia de gênero, defender os valores, os nossos valores aqui desse país é o mesmo valor que o nosso. As pessoas costumam dizer, o Brasil foi uma colônia portuguesa. Não, o Brasil não foi colônia. O Brasil, na época, era Portugal, exatamente. O Brasil era Portugal. E é isso. Os portugueses podem continuar a contar comigo. Os brasileiros que estão cá, que vivem de maneira correta, ordeira, legal, também podem contar comigo. Às vezes as pessoas têm uma impressão de que, que bom, tem um político na política portuguesa, tem um brasileiro na política portuguesa, agora os brasileiros vão ser representados. Não, eu não entrei na política portuguesa para representar os brasileiros. Eu amo o Brasil, eu amo o meu país, mas aprendi a amar e chamar de casa um país ao qual eu não nasci, que é Portugal, que é o país hoje que eu amo também, como eu amo o Brasil. Mas se eu quisesse defender os brasileiros, eu estava no Brasil, ao lado da direita brasileira, ao lado do Bolsonaro. Aqui em Portugal, em Roma, ser romano. Então, aqui em Portugal, é pelos portugueses. E, claro, todos aqueles que, como eu,
que vieram de outro país, mas vivem de forma honesta, de forma ordeira, correta, se nós tivermos um Portugal melhor para os portugueses, logicamente, nós também seremos beneficiados. Portanto, a minha luta é essa, é lutar, aprender cada vez mais e me esforçar para que possa ser reconhecido. Não quero ser reconhecido como português. As pessoas dizem, algumas pessoas às vezes me atacam e dizem, mas o Marcos não tem sangue português. Eu falo, olha, sangue português até mosquito tem. É coisa dizer, se um mosquito mordeu, um pernilongo mordeu um português, pronto, já é português, tem sangue português. O que importa, eu disse isso uma vez num congresso do Chega, não basta ter sangue português, porque sangue português muitos corruptos têm. José Sócrates, o Antônio Costa tem sangue português. Nós temos que ter a alma portuguesa, porque muitas pessoas têm sangue português, mas não têm a alma portuguesa. Ou seja, nasceu em Portugal, mas não ama Portugal, não sente. Muitas pessoas falam para mim também, pô, Marco, você parece ser mais português do que muitos portugueses que nasceram cá. Eu não quero disputar com nenhum português, eu só quero mostrar a minha gratidão através do meu serviço e servir essa nação, que eu tanto amo, que nós amamos, né? E que aprendemos a amar. Pô, Marcos, muito obrigado. Obrigado mesmo de coração. Muito bom conversar com você, ter essa oportunidade de estar aqui junto com você. E a todos que estão nos vendo, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Nos vemos no próximo podcast do Veritas Liberar. Se também não tiver nenhum problema, meu amigo Jorge aqui do Studio Connection Pro, vamos estar junto aqui com ele, que hoje ele não pôde participar aqui da mesa, mas na próxima ele vai participar. Então, um abraço. Boa. É isso aí. Mas...